Você tem tempo para sua família? Está trabalhando demais? Quem vem primeiro, a família ou o trabalho? Como conciliar essas duas dimensões tão importantes da nossa vida? Esse é o tema de hoje do nosso programa aqui na Rede Novo Tempo. Lar e Família, um programa da nossa família para a sua família. Seja bem-vindo. Tininha, quem é que vem hoje discutir com a gente esse tema tão importante, tão fundamental da nossa vida? Hoje nós vamos receber a Lília e o Eduardo, que já estão aqui conosco. Podem entrar. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Vão entrando, prazer em recebê-los. Vamos ver quanto que esse povo trabalha, Tudo bem? o quanto esse povo organiza. A vida não é fácil conciliar tudo isso. Podem sentar. Pode sentar, com licença um pouquinho, Tininha. Obrigada. Sejam bem-vindos, então, à nossa casa. Obrigado. E, para começar, nós queremos conhecer um pouquinho da família de vocês. Tem filhos? Quanto tempo de casados? Nós temos 16 anos juntos, casados 12, fazendo 13 esse ano. Temos 2 filhos, o Miguel, nosso primogênito de 6 anos, e o Gabriel de 3 anos. Interessante. Me diz uma coisa, eu vou direto assim no assunto, direto. O trabalho e a família são importantes? São, muito. Os dois. É? Com certeza. Qual é mais importante? Eu acho melhor perguntar outra coisa antes. É? O quê? Se eles trabalham, os dois. É? Antes Que de trabalho responder. fazem, não? Eu sou mãe 24 horas. Importantíssimo trabalho. Eu sou a mãe 24 horas. E o Eduardo? Eu trabalho no escritório da igreja, aqui em Campinas, Igreja Adventista. Já tem mais ou menos 10 anos que eu já estou lá no escritório, entendeu? E trabalho na área da secretaria lá na igreja, cuidando ali da parte dos membros, do cadastro dos membros. Bom, se é secretaria, com certeza o trabalho é imenso. Intenso. Então você precisa nos dizer quem vem em primeiro lugar, né? Se a família se é o ou seu trabalho, trabalho. a família, qual que é o mais importante? Se é fácil lidar com tudo isso, com essas pressões e demandas? É um desafio, porque os dois são muito importantes. Se você não trabalha, você não gere a sua família. Porque, infelizmente, vivemos num mundo que a gente precisa do dinheiro. E a família é a base de tudo. Se a sua família não estiver estruturada, não tiver uma base, você também não produz no trabalho. Quando eu conheci vocês, os dois trabalhavam, Sim. não é? E agora parece, pelo que eu entendi, só um trabalha. E você não trabalha? Ou quem fica em casa não trabalha? Só tira selfie o dia inteiro? Só tira selfie o dia inteiro com as crianças. Não, a gente trabalha muito, porque a educação dos filhos dá trabalho, né? Se você não está educando, é porque você não está tendo trabalho, né? Vocês me diziam antes que a vida era muito corrida, muito agitada, com muitas dificuldades, sem tempo para lidar com as questões da família. E aí precisou fazer algumas mudanças. Como era isso e que mudanças vocês começaram a implementar para que a vida pudesse ter um pouco mais de espaço para cada dimensão dessa? Como o Eduardo trabalha em Campinas, então assim, a gente morava em Hortolândia. Então a gente resolveu mudar para Campinas para que a gente ficasse mais próximo dele. Ele fazia essa viagem ida e vinda todos os dias, então era cansativa, só via as crianças só muito tarde da noite, né? Então quem levava à escola era eu, quem dava almoço, dava banho, então tudo era eu. Continua sendo também, né? Mas a parte de vê-los crescerem, verem desenvolver algumas coisas. E aí a gente resolveu mudar para bem pertinho da associação, então a gente mora do lado, então ele tem a oportunidade de vir almoçar conosco e levar as crianças na escola de manhã. Então, na verdade, vocês tiveram que tomar algumas decisões e escolher em prol da família, colocar a família em primeiro lugar. Sim. Escolher trabalhar em casa, né, para ficar perto das crianças, escolher mudar de casa. Que a casa era nossa, né? A casa era de vocês? A casa era nossa. Eu acho que a grande decisão nossa... Então foi uma escolha difícil, então, hein? Foi. A grande decisão começou lá, quando ela realmente ficou em casa. E a gente teve o primeiro filho. A partir daí, no primeiro momento, quando ela ficou em casa,
a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer? Né? Só um trabalhando, a gente não pensava ainda realmente, Gigi, era cuidar dos filhos, só que esse momento fez a gente refletir em começar a tomar essas decisões. Então foram várias escolhas. Quais foram essas escolhas, essas decisões que vocês tomaram para poder principais, ajustar né? isso, Porque... especialmente algumas, para quem está nos assistindo, ter aí alguma ideia e de repente poder copiar para si? Eu acho que a primeira escolha foi a gente abdicar de algumas coisas que a gente gostava muito, para que agora, com um salário, né, encaixasse dentro do nosso orçamento. Apertar as contas, alguns desejos que todos nós temos. Viajar muito, às vezes sair num restaurante para comer uma comida diferente. Todo mundo quer fazer isso. E é bom fazer, né? E é bom, e é ótimo fazer. Um final de semana, um domingo, você sai com a família, ninguém cozinhar, a esposa não ficar trabalhando em casa. Todo mundo quer isso. Mas às vezes, nesse caso, a gente teve que abdicar de algumas coisas, ou reduzir isso, para que a gente pudesse realmente agora enquadrar e ela pudesse realmente cuidar das crianças. Que era isso que a gente viu, que esse era o propósito. Que ela pudesse estar mais em casa, o propósito de Deus. Né, de estar em casa. Eu percebo assim que vocês estão dando bastante atenção para a educação das crianças. E sobra tempo para o casal? Porque são duas crianças. Agora sobra. Depois que a gente mudou, a gente sentiu que a gente conseguiu mais um tempo para a gente. O momento que as crianças dormem um pouquinho mais cedo, podem, porque eles estudam de manhã, né? Então eles dormem mais cedo. Então o horário que eles dormem, a gente conversa, a gente lê um livro, a gente resolveu ler um livro junto, estudar a Bíblia, né? Porque a gente acabava, cada um fazendo no seu dia. Eu fazia de manhã cedo sozinha, e ele fazia no trabalho dele. Né? Só essa questão da mudança de cidade já economizou um bom tempo de locomoção. Sim, exatamente. Né? Que Hortolândia Campinas está mais ou menos uns 20 quilômetros. Né? Mas o trânsito ali não é fácil? O trânsito não é fácil, é muito intenso e cada dia piora mais. Então eu perdia muito tempo tanto na ida como na volta. Então esse tempo eu ganhei realmente. Então eu posso estar mais cedo em casa, entendeu? E também poder levar meus filhos na escola, que eu não fazia isso. E para eles é muito bom. O Miguel comentou isso, não foi um dia desse? Né? Uma vez a gente estava indo na associação buscar alguma coisa e ele foi correndo, aí ele falou assim, mamãe, eu estou muito feliz. Eu falei, por que você está feliz, filho? Ah, mamãe, porque eu posso ir a pé no trabalho do papai, o papai pode me levar na escola e o papai pode me buscar, pode almoçar comigo. Então, isso coisa que a gente não fazia, né, juntos. Faz toda a diferença isso. A gente já sentiu que eles ficaram bem melhores. E vocês aí de casa, com certeza, também têm problemas, né? Porque o trabalho nos consome mesmo. A maior parte do tempo. E uma coisa importante tem que ser feita. Eu vejo por nós, né? Nós dois trabalhamos. E é muito difícil você administrar esse tempo, porque o trabalho consome toda a energia, parece, da gente, né? E parece que nós fazemos mais urgente do que o importante, que é a família. Mas nós tivemos que conversar e acertar também nossa agenda. Vocês têm uma agenda? Vocês têm projetos para a família, para vocês estarem juntos, viajarem? Como é que é isso? Vocês conversam sobre esse assunto? Sim, muitas conversas e temos muitos sonhos de viajar em família, porque a gente já viajou só para cá, não para fora, né? Como a gente gostaria. E a gente gostaria de fazer tudo isso em família, com as crianças ainda pequenas, para que eles possam aproveitar, né? E eu estando em casa, a gente consegue adaptar mais as coisas, né? Eu achei interessante, olha só a técnica que eles estão usando, assim, porque como ela não está trabalhando, só ele... Só um pouquinho, Tininha. Não pode falar? Muito em casa. Não está trabalhando fora de casa. Ok, porque olha, que fique claro, o né? trabalho de casa, quando grande. a Tininha ficou doente, e eu, né, naquele momento da nossa... Vocês conhecem a nossa história, e aí eu tive que trabalhar fora, como eu trabalhava fora, e ao mesmo tempo cuidar da casa e cuidar dela. Então eu sei, por experiência própria, valorizou o trabalho que é você estar em casa, cuidar da casa, e nós não tínhamos criança, e coloca 2 crianças dentro, é um trabalho tremendo. Conhece o liquidificador aberto com suco dentro? Você vai bater quando você tem 2 filhos pequenos mais em ou casa. Menos isso. Aí você liga o liquidificador, aí é a casa.
Então, ela estava contando nos bastidores que eles têm um projeto, né, bem grande, que é o que você estava falando, de viajar até para fora do Brasil. Só que como ela está trabalhando só em casa, né, e é bem claro, né, então eles estão poupando. Conta um pouquinho dessa história para nós. Quer falar? Como que eu gosto muito dessa área de designer. Mas veja só uma coisa, só para interromper. Quer dizer, vocês têm um só trabalhando, a família é mais importante que o trabalho, mas você pode organizar a sua vida num tempo talvez um pouco mais longo e realizar os sonhos que vocês querem realizar sem abrir mão de cuidar da família. Exatamente. Muito, é verdade. Muito interessante. E como que eu gosto de mexer com área de designer, eu criei um gráfico em casa. Sério? Um gráfico para medir o quanto que a gente estava poupando e que eles pudessem interagir com isso. Então eu botei o gráfico. As crianças poderem participar e ver isso acontecendo, né? Exatamente. Então toda vez com um dinheiro que a gente poupava, eles vão lá e pintam nesse gráfico, entendeu? Então eles vão vendo isso acontecer e vão vendo a gente chegar próximo do nosso objetivo, do nosso sonho. Então eles interagem com a gente nesse sentido e é muito gostoso. O muito gráfico legal. fica onde? No nosso gráfico do nosso quarto, para a gente controlar um pouco. Senão eles iam fazer uma bagunça com ele, a gente colou na parede, enfim. E fica lá para a gente controlar, mas é muito gostoso. E a criança deve vibrar com essas coisas, não é? Sim. Quando que a gente vai pintar, mãe? Quando né? Que a gente vai quando vai pintar, doido para pintar. Aí, às vezes ele fala, você me dá um dinheirinho para comprar um lanchinho na escola? Eu falei, e o sonho? Aí ele, tá bom. Não quero, pode deixar. Põe lá no sonho. Aí ele vai lá e já sabe. E as crianças aprendem também a tomar decisões, poupar, a fazer escolhas, a medir, decidir, né? Verificar o que querem de fato. As prioridades, né? Eu trouxe aqui para vocês, não para vocês, mas para o nosso programa, uma estatística. 60% dos pais que dizem que passam pouco tempo com a família. 60% dizem, nós passamos pouco tempo com a família. 35% gostariam de fazer mais passeios com a família. 23% sentem por não estar presentes nos momentos importantes da vida dos filhos. Coisa interessante. E 21% queriam participar mais da educação dos filhos. Percebe que as pessoas sabem, as pessoas reconhecem, mas há uma grande diferença entre você saber, reconhecer e tomar uma ação para que aquilo se torne realidade. Quais são os desafios, né, que vocês perceberam nessa mudança, você parar de trabalhar para cuidar dos meninos, você deixar a própria casa para morar numa outra cidade, numa casa que não é de vocês, de repente recebe aluguel, paga aluguel, é mais complicada a vida. Mas quais são os desafios que vocês como pais, você como chefe da família, enfrenta diante dessas circunstâncias? Bem, realmente a mudança, como a gente colocou aqui, sair da nossa casa, a casa que a gente construiu, que a gente planejou, que a gente sentou para desenhar, então a gente sonhou com ela. Você abriu mão, olha, poucas pessoas estariam dispostas a tomar uma decisão tão assim, tão radical, grande, para pôr a família em primeiro lugar. Continua. Vocês desenharam a casa? Sim, nós sentamos, entendeu? Ele e meu pai desenharam a casa. Com um quintal bonito na frente, com gramado para as crianças brincarem. Então, eles tinham uma boa estrutura. E aí vinha a grande decisão. Vamos abrir mão disso para ganhar um pouquinho mais de qualidade de tempo para estar junto com nossos filhos? Porque muitas vezes a gente tem uma casa confortável, mas não adianta ter só a casa. Você tem que estar presente lá junto para compartilhar com seus filhos isso. Às vezes a casa está lá, sozinha, as crianças brincam, mas cadê os pais? Que momento foi esse, assim, que deu esse start, assim, de que... Aconteceu alguma coisa, assim, opa, temos que parar aqui, vamos mudar a situação? Nosso filho mais velho, ele é muito ativo, né? E a gente começou a receber muitas coisas da escola e a gente falou, não, está acontecendo alguma coisa. Eu estou em casa. E você é professora? Sim, E eu falei, como eu vou deixar isso acontecer? Não posso.
E aí eu falei, não, a gente precisa ter nosso tempo em família. Ele precisa ter a presença do pai também, mesmo que o Eduardo estivesse numa cidade do lado, mas essa parte de sair cedo e voltar tarde. Muito tarde. Então, quando eles chegavam, ele já estava cansado, o pai, as crianças também pelo dia da escola, das atividades de casa, e eu vou dormir, eu vou descansar. Então, a gente não tinha aquela paciência. Quando a gente percebeu que a gente estava em casa, mas que os filhos não estavam felizes. E pela violência também do local. Então, a gente começou a ficar muito preocupado com isso. Então, a gente resolveu ficar mais pertinho. Agora o que mudou de verdade? Porque isso era uma decisão que vocês tomaram, ok? E vocês implementaram a decisão, ok? Depois, agora, olhando para trás, o que mudou de verdade lá em casa? Mudou o sorriso das crianças, o Olha, da mãe. Da mãe. Eu sempre digo, viu, que o sorriso da mãe é que ilumina a casa. A luz da casa, né, que clareia a casa, é o sorriso da mãe. E aí, o momento que a gente tem de manhã, de poder parar de manhã os 4, ajoelhar na sala e poder falar com Deus antes de sair. E do nosso culto noturno, né? Então, isso não tem preço. De você saber que os seus filhos estão felizes, você está feliz, seu marido está feliz e você está próximo do que você necessita, que é o seu trabalho, mas está próximo do mais importante, que é a sua família, né? Vamos acrescentar então agora na nossa conversa mais uma dimensão. Vai esquentar um pouco mais, Sininha? Nós estamos falando família, trabalho e Deus. Qual é a dimensão de Deus? Qual é a escala que ficaria aí? Que escala vocês colocariam? Deus, trabalho e família. Como seria essa ordem? Deus em primeiro lugar, com toda certeza. Ele é a base de tudo, né? Da minha vida, da vida da minha família, da vida dos meus filhos. E para que a gente estivesse aqui, foi Ele que nos abençoou. Né? E hoje eu não teria os meninos se Ele não tivesse me abençoado, porque na realidade eu tinha um probleminha para engravidar e eu quase perdi o Miguel. Então, o Miguel é um milagre de Deus e o Gabriel também. Então, Deus é tudo pra gente. Sem Ele a gente não estaria aqui. Agora, deixa eu colocar um pouco de pimenta nesse negócio, para ficar mais assim pimentado. Veja, vocês são cristãos, praticantes, adventistas, né? E você que me ouve também tem a sua dimensão espiritual, a sua religião. Então, você tem o trabalho em casa, né? As mães, as senhoras, o trabalho em casa, tem a família, tem o trabalho para ganhar o dinheiro, a subsistência, mas muitos de vocês, eu e nós, temos nossas atividades na igreja. Então, eu vou colocar um pouco mais agora. Agora tem então, mais uma dimensão. Mais uma dimensão. Tem a família, tem o Deus trabalho primeiro, né? E a igreja. Deus é a nossa base, mas a atividade religiosa, frequentar os cultos, participar do programa da igreja, como é que vocês fazem? Porque vocês já me disseram ali atrás que vocês também têm essa vida religiosa ativa. Como fazer para equilibrar tudo isso? Bem, a mudança proporcionou para a gente uma coisa muito boa, de a gente estar bem próximo da igreja. Então, hoje, a gente pode ir a pé para a igreja. Opa, olha aí. Então, isso é muito bom. E nessa igreja, uma igreja nova, pequena, que está surgindo, precisa de uma demanda muito grande de pessoas para ajudar. Como a gente tem as 2 crianças pequenas, a gente tem ajudado muito no departamento infantil. Ok, então você tem uma atividade, mas que você pode atender as crianças, legal. Isso, temos passado a lição para as crianças lá, ajudado muitas vezes a professora. Então a gente tem essa atividade realmente na igreja. Na outra igreja que eu frequentava, eu também era ancião na igreja, então a gente tinha uma atividade de liderança na igreja que demanda realmente um tempo maior, às vezes visitar os membros, uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está doente, entendeu? Isso é relevante para você, para a sua vida espiritual e para ensinar os filhos também, não é? Exatamente. Então, a escala de valores de vocês seria Deus em primeiro lugar, depois A família e o trabalho. E a igreja, onde vocês atuam também, não está acima da família, então. Exatamente. Quem vem primeiro, a atividade da igreja ou a família? Se a nossa família não estiver equilibrada, como que a gente vai ajudar a igreja? E dentro da família, qual é as nossas prioridades? É primeiro o cônjuge ou os filhos?
O cônjuge. Isso é importante. Se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar dos nossos filhos? Interessante que algumas famílias se centralizam nos filhos. Então, a atenção é para os filhos. Os filhos são tesouros importantes, devem ser alimentados espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas eles vão embora um dia. Então, o casal tem que entender que na família também há prioridades. Primeiro Deus, depois na família o cônjuge, a esposa ou o esposo, depois os filhos, e aí vem o trabalho e as outras atividades, né? Isso é importante dizer, porque lidando com famílias há muito tempo, eu percebo que algumas famílias se esfacelam depois que os filhos saem de casa, porque concentraram toda a sua energia, todo o seu foco nos filhos. Criaram os e vínculos, quando né? os filhos saem, tinha exatamente isso, Criaram os os vínculos vínculos. se quebraram, os filhos saem e os pais não se conhecem mais. E aí, então, a casa cai literalmente. Estão olhando para a cara do outro, né? O que nós vamos fazer quem é agora? Você, né? Quem é você? Parece que acabou, a vida acabou. Acho que era bom eles também mandarem uma mensagem para os filhos, né? Para o Miguel e para o Gabriel, eles devem estar uma esperando, mensagem. né? Pode falar você primeiro. Eu queria dar um beijo pro Miguel, pro Gabriel. Ah, tá aqui, ó, a câmera aqui, ó. São tantas câmeras aqui que a gente fica perdido, né? Mandar um beijão pro Miguel, pro Gabriel. Papai ama muito vocês, tá bom? Tá aqui no coração, está aqui, né, gravando, mas a gente tá pensando todo momento neles, entendeu? E eu amo muito vocês, tá bom? Miguel, Gabriel, mamãe ama muito vocês. Vocês são a parte especial da nossa vida, do nosso amor, e nós somos muito gratos a Deus por vocês. Ok. O que fazer então para dimensionar? Eu fiquei pensando aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com nossos amigos da Novo Tempo e vocês ficam aqui com a Tininha um pouquinho. Vai lá Tá no bom? particular, né? No particular. Olha Pode que tomar coisa um interessante, você unir coisas importantes. A família é importante, o trabalho é importante. O que fazer para harmonizar tudo isso? Primeira coisa, dimensione quais são as suas prioridades. Depois, dê uma olhadinha no que é mais importante. O que é mais importante para que você possa decidir e escolher a cada instante. Estabeleça o que é necessidade e o que é desejo. Porque o que é desejo, posso deixar para depois, o que é necessidade, eu tenho que fazer agora. A Bíblia nos diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8, o seguinte: aquele, pois, que não cuida dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé. Corremos tanto atrás de tanta coisa, e é importante correr atrás de muita coisa. Porém, nós não podemos, em momento algum, abrir mão, diz o texto, da nossa família, porque isso é o que nós temos de mais importante. Deus é a base de tudo. Deus é a base. É Ele que nos provém, nos mantém, nos dirige, nos orienta, mostra o que é real, o que é verdadeiro, o que é vida. A família, o que é a família? A família é o alicerce da nossa existência nesse mundo de pecado. A família é o lugar de aconchego, de amparo, de atenção, de respeito, onde o caráter dos nossos filhos são construídos, aonde o lar se torna um ninho aconchegante para termos um espaço bom, gostoso para viver e para conviver. E o trabalho? Onde é do trabalho? O trabalho é nobre, é importante, é fundamental, porque é dele, um trabalho digno, que você vai tirar o sustento, o dinheiro, o recurso, para poder alimentar, cuidar, dar sustento para a sua família. É fundamental. É a igreja. A religião é uma bênção, porque te dá estrutura emocional e espiritual para lidar com as demandas da vida, entendendo quem você é e para onde você está caminhando. Que importante o teu filho poder olhar para você e perceber que você não é um homem super-homem, mas é um super-pai. Alguém que está disposto a dar a vida, a abrir mão de coisas. Eu fiquei encantado, não sabia que ele tinha aberto mão da sua própria casa, que desenhou, que construiu, que deixou para ser alugada, para se mudar para um lugar mais perto do trabalho, apenas e tão somente porque julgou e decidiu que
porque a sua família era mais importante do que qualquer coisa. Eu queria muito que você parasse um pouquinho e pensasse. A gente tem corrido muito, tem ido para lá e para cá, correndo como se estivesse querendo buscar o vento. Você não vai alcançar tocar o vento. O que você precisa encontrar, tocar é a alma da sua esposa, é a alma do seu filho, é a alma da sua família. Não sei qual é a sua vida agora, mas uma coisa eu sei. Você precisa parar, refletir, decidir, escolher e agir enquanto ainda é tempo. Eu quero nesse momento orar com você e por você. Orar por minha família e por sua família, para que Deus me dê a minha e você sabedoria para cuidar da minha casa, você da sua casa, enquanto nós temos tempo, porque isso de fato é de maior relevância na sua e na minha vida. Vamos orar. Deus de amor que está nos céus, nós queremos ser homens e mulheres, pais e mães, que sejam fiéis ao seu ministério de cuidar, de zelar da família. Temos o trabalho, quanta correria, o Senhor conhece as lutas de cada um de nós. Eu sei que tem pessoas que dificilmente vão poder parar a mãe de trabalhar para ficar em casa, mas Senhor, dá a essa mãe, a essa família, a sabedoria de poder equilibrar as coisas, dando aos filhos o que tanto precisam, do pão, da roupa, mas sobretudo da presença, do carinho, do respeito, do amor e do toque humano. Obrigado porque o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós ficamos aqui, nos encontramos na próxima semana no programa Lar e Família. Da nossa família para a sua família. Um forte abraço. A gente se vê na próxima semana.